Oi, hoje eu tô aqui pra falar de treta literária. Faz um tempo que houve uma postagem e depois dessa postagem teve vários comentários da comunidade de booktubers, de bookstans, enfim, sobre o que é livro que presta, né? Ler, não adianta ler se tu não lê nada que preste, etc. E aí junta muito com a ideia que vinha sendo digerida na comunidade sobre o que o Felipe Neto falou, né, sobre Machado de Assis acabar desestimulando a juventude a ler, porque, enfim, é chato, porque etc. Eu vou colocar links aqui na descrição para mais sobre esse assunto, mas eu queria falar um pouquinho sobre ele, porque eu tenho dois pensamentos, um deles vai muito na corrente dos booktubers que têm falado sobre isso, e o outro teoricamente é meio controverso. A primeira coisa que eu acho é que, primeiro, ler é um processo que às vezes é muito individual. Eu leio muito, leio desde pequena, leio muita coisa, e muita gente deve achar que o que eu leio não necessariamente presta, porque eu gosto de leituras sobre crime, terror, enfim, desse tipo de coisa. Eu não leio determinados tipos, não gosto de determinados tipos de clássicos, não gosto de determinado tipo de literatura, e pode ser que as pessoas pensem, bom, então tu lê coisa que não presta. E pode ser também que muita gente que leia muita coisa dita clássica, dita alta literatura, simplesmente não faça bom uso disso, né? Então eu acho que ler é um processo que pode ser de mão dupla, é uma via de mão dupla, porque pode ser o livro maravilhoso que for e a gente não fazer bom proveito, pode ser um livro péssimo e aquilo estimular a gente a querer ler mais, enfim. Então é complicado, assim, tem uma discussão aí no meio que é elitista demais, tem a ver com alta literatura, baixa literatura, o que é alta literatura, o que é baixa literatura, que é uma discussão que nas artes se tem também, né, o que é alta arte, o que é baixa arte, o que é baixa cultura, alta cultura. Então eu acho isso tudo muito elitista, assim, de qualquer forma. Mas mais do que elitista, tem um quê, assim, um amargo no fundo, que tem a ver com o que eu faço, o que eu penso é legal, o que os outros pensam não é legal. O que eu consegui atingir é legal, o que todo mundo diz que é importante é legal, e o que não tá na crista da onda dos clássicos não é legal. E eu acho que essa discussão é infrutífera, né? Em primeiro lugar, é super infrutífera, porque ela não nos ajuda a pensar o que as pessoas leem e o que é realmente literatura que presta de fato, né? Porque o que é literatura que presta, né? Eu acho que quando a gente define, por exemplo, clássico, o que é um clássico, né? O clássico, ele é um clássico porque ele sobreviveu ao tempo, ele é atemporal, ele atinge todo tipo de gosto, todo tipo de leitores, ele é uma história que é universal, pode ser entendida por todo mundo, é bem escrito, etc, etc. Então, o que não entra no clássico, por exemplo, coisas que são contemporâneas não vão entrar no clássico, não quer dizer que sejam ruins, né? E que não prestem, enfim. Então, e tem muito clássico que, enfim, não agrada a maioria das pessoas, embora possa ser chamado de clássico, etc. O que acontece, e que eu acho que é bem problemático nessa discussão, é que sempre se contrapõe especificamente um tipo de leitura contra outro tipo de leitura. Machado de Assis, quem lê Machado de Assis é super importante, super intelectual, super sabido, super inteligente, e nem sempre, né, tem muita gente que lê Machado de Assis que é um bosta, e quem lê, sei lá, enfim, coisas aleatórias aí, não é, né, não é inteligente, não dá pra ser considerado leitor. Essa discussão tem na comunidade nerd, tem na comunidade das artes, tem na comunidade do cinema, assim, todo mundo, sempre tem aquela coisa assim, eu sou um grande cinéfilo porque eu vejo tais e tais coisas, e tu não é um grande cinéfilo porque tu vê bobagem na sessão da tarde, né? E essa discussão ela é completamente vazia em si, né? Eu acho que se a gente aprofundasse essa discussão, o que significa ler Machado de Assis, o que significa ler tais autores ou não ler tais outros autores, a gente poderia ter muito mais... Essa discussão poderia ser muito melhor aproveitada. Só que ela impede a gente discutir em profundidade isso, porque ela é rasa e porque ela gasta toda a sua pólvora nessa treta. E a treta acaba... E pronto, cada um vai pro seu lado, ninguém discutiu, ninguém aprofundou, ninguém argumentou nada, né? A minha outra parte do argumento, e aí eu acho que sim, é um pouco controversa, é que
tem algumas coisas que de fato são complicadas na literatura, como tem no cinema, como tem em qualquer coisa de consumo cultural. Não dá pra gente contrapor Machado de Assis a Crepúsculo, por exemplo, e dizer que um é cultura inútil e bobagem e o outro é clássico, e deixar por isso mesmo, porque não se discute a profundidade do assunto. Mas também não dá pra dizer que quem lê Machado de Assis, ou quem lê, sei lá, Ariano Suassuna, quem lê Tolstói, tá fazendo um proveito tão proveitoso, ou tá fazendo tão bom proveito de literatura, do que quem lê Crepúsculo, né? Porque não é o mesmo conteúdo, né? Não dá pra gente ser leviano e dizer, tá, é a mesma coisa, que bom que pelo menos tá lendo. Ok, que bom que pelo menos tá lendo. Se a gente chegar nesse argumento, a gente vai chegar, por exemplo, no argumento de que, bom, tá consumindo discurso complicado, tá consumindo... Eu vou fazer uma metáfora com comida, porque eu acho que se aplica bem. O meu filho come só batata frita e arroz. Pelo menos ele tá comendo. Ele não tá comendo... Ele pelo menos tá se alimentando. Não é, sei lá... não são nutrientes tipo salada, folhas e feijão e arroz, mas pelo menos ele tá comendo. Não é assim, né? Não dá pra fazer isso, porque tem coisas que de fato acrescentam, que fazem a gente crescer, que fazem a gente pensar, que fazem a gente se humanizar, principalmente, porque eu acho que a arte tem esse papel, né, de humanizar, de desbrutalizar as pessoas. E tem um outro tipo de leitura, e aqui falando especificamente de literatura, mas a gente pode falar de várias outras coisas. Tem outro tipo de leitura que talvez, não vou dizer que emburreça as pessoas, mas limita muito o pensamento, limita muito o universo dessas pessoas. Por exemplo, Crepúsculo e coisas do tipo 50 Tons de Cinza, etc. Que tipo de universo tem ali? Aqueles universos problemáticos, cheios de clichês problemáticos, cheios enfim... de histórias completamente vazias, às vezes, né? Então, isso tem que ser colocado de forma contextual, assim. Um adolescente de 13 anos começar a ler Crepúsculo e aí gostar de literatura e começar a buscar outras coisas, beleza. Agora, uma pessoa de 30 anos que se diz... 30, 40 anos, sei lá, que diz que é muito leitora, que é grande consumidora de literatura, que é conhecedora de literatura e só lê o hype, só lê Crepúsculo e só lê... essas coisas assim, não dá, né? Não dá pra gente comparar esse tipo de coisa. Eu não tô dizendo aqui que pessoas são melhores que outras nesse sentido. Eu tô dizendo o ato de ler, assim. Tem livros que são importantes e tem livros e autores e autoras que são importantes de lerem e tem outros autores que são completamente... Me foge até a palavra. São... descartáveis, né? Eu não queria chegar nesse nível, assim. Mas tem coisas que são descartáveis. A gente lê pra, sei lá, passar o tempo. A gente lê pra atravessar um período de ressaca literária. A gente lê pra... porque é adolescente e aquilo ali foi parar nas nossas mãos. Mas, né, a gente tem que fazer o diferencial, assim. Tem, sim, boa literatura e tem literatura descartável. Tem boa literatura e tem literatura que não acrescenta. E aí dá pra gente chegar nesse termo, né, que foi usado, literatura que presta e literatura que não presta. Não dá pra ir nem tanto aos 80, nem tanto ao 8, sabe? Literatura que presta é uma literatura que acrescenta, que o estilo traz alguma coisa pra gente pensar, que traz alguma coisa pra gente se engrandecer, pra gente conhecer letras mesmo, né? Pra gente conhecer narrativas, estilos de texto. Tem autores que falam de determinadas temáticas e determinados assuntos, e esses assuntos eles são importantes pra gente se humanizar. E tem outras coisas que são simplesmente descartáveis, né? Então, essa treta, ela poderia ser muito mais aproveitada, muito melhor aproveitada, se ela, em vez de só uma treta, só uma agulhada daqui, outra agulhada dali, ela fizesse pensar, tá, então por que Crepúsculo pode ser considerado, ou não pode ser considerado, uma coisa que presta ou que não presta? Se a gente disser, eu prefiro que o adolescente de 13 anos leia Crepúsculo, ou leia só o hype, né, só o que tá sendo vendido, assim, tem uma diferença desse adolescente ler isso e buscar outras coisas e até curtir especificamente isso, mas se aprofundar em outras coisas, se aprofundar em outros tipos de literatura, do que... É muito mais importante eu dizer isso do que eu dizer, não, tá, pelo menos tá lendo 13 anos, lendo Crepúsculo, aí tu faz 15 e tu tá lendo coisas parecidas com Crepúsculo e coisas equivalentes a Crepúsculo, aí tu faz 20 e tu continua lendo a mesma coisa, e aí tu continua só consumindo esse tipo de coisa, que vamos combinar, que é muito determinada por mercado, é muito determinada por coisas que vendem a rodo, autores que escrevem um livro a cada 6 meses,
e séries de 6, 7, 8, 10 livros com histórias que simplesmente são completamente vazias, né? Tem a ver com o mercado, tem a ver com o mercado editorial que vende coisas que estão no hype, tem a ver com o mercado editorial que está vendendo livros que custam R$10, mas que ao mesmo tempo são livros que não têm cuidado nenhum com algum tipo de critério literário, sabe? Tem livros que estão sendo vendidos a R$10 só que são vendidos aos bilhões, né? Tem muito livro bom a R$10, poxa vida. Então não é também uma questão de preço, né? Não é uma questão de com o que eu posso gastar. Tem boa literatura barata, né? Tem sebos também, então vamos pensar nesse sentido. Então, a minha contribuição tosca para essa discussão, e vamos combinar, realmente é uma contribuição que não tem tanto a acrescentar assim, mas eu queria falar sobre isso, porque esse é um canal, né, que se pretende ter um pensamento crítico a respeito de literatura e de narrativas literárias e tal. E eu fico pensando aqui, né? O que é? Dá pra gente não ser elitista, mas ao mesmo tempo ponderar que existe diferença entre literatura que presta e que não presta? Dá pra gente falar, por exemplo, e eu tô falando isso do ponto de vista de quem não é. Eu não sou professora de literatura, eu não sou formada em literatura, nem em letras, mas quem é da área sabe muito bem, né, qual é a importância da leitura, mas também sabe a diferença entre tu ler uma coisa descartável e tu ler uma coisa que vai te acrescentar. Acho que também tem uma questão a ser discutida a esse respeito, que tem a ver com professores e professoras de literatura, de letras, de línguas, que é a mediação, né, que eles fazem. E mediação essa que pode ser feita também pelos pais e mães em casa, pelos tutores, né, pelas pessoas que leem para as crianças, ou para as pessoas que indicam livros para as crianças e para os adolescentes também, né, porque essa mediação ela tem a ver um pouco com essa treta que o Felipe Neto deixou no ar também, porque assim, não é simplesmente dizer, olha, tem que ler Machado de Assis, tem que ler os clássicos da literatura brasileira porque no vestibular vai cair, tem que ler determinados clássicos porque é importante para a tua formação. Eu acho que faz parte da mediação que o professor e a professora dentro de sala de aula tem que fazer, falar sobre o que significa esse livro, o que significa esse autor, essa autora, esse estilo, essa narrativa, essa história, o que significa isso no cânone, ou o que significa isso dentro do conjunto da nossa cultura, o que significou isso, por exemplo, o que tal texto trouxe para a literatura ou instigou, né, a gente a pensar de que forma Machado de Assis, por exemplo, faz parte do cânone mundial e é um dos autores mais importantes da literatura mundial e é brasileiro, ou seja, isso é super importante também de pontuar na sala de aula e pontuar para as pessoas que estão interessadas em ler, em adquirir conhecimento sobre literatura, né? Então eu acho que tem um pouco dessa questão da mediação, assim. A grande questão o que significa ler algo que preste, né? Teoricamente, para isso servem os currículos de literatura e de letras e de português, enfim, para também trazer erudição para esses adolescentes, para essas crianças. Não erudição no sentido elitista, tipo, uma criança sair da escola sabendo, nossa, sei muito sobre Machado de Assis, e eu estou citando Machado de Assis como, né, um modelo, mas pode ser qualquer autor ou autora importante. Eu acho que é papel de quem faz essa mediação dizer por que é importante, por que é interessante saber. Pode ser que o adolescente vá sair da escola e não vá querer nunca mais ler essas coisas, mas por que é importante ler agora, né? Por que é importante saber sobre essas coisas? E eu acho que tem tudo a ver também, isso não tem como desatachar, desencaixar, de que forma o aprendizado ou o conhecimento sobre literatura, sobre os livros e autores e autoras é cobrado, né? O fato desse termo cobrado já é complicado, assim, porque como é que é cobrado isso? Como é que é esperado que o sujeito saiba disso e o que isso vai significar para ele dali para frente, assim? A gente vive um momento histórico muito complicado de desumanização do ensino, né? Governos e sociedade totalmente contaminadas por esse viés capitalista, por esse viés liberal, né, de que o importante de aprender na escola, o importante de aprender na universidade coisas que vão servir para trabalhar no futuro, né? E aí vem muito, primeiro, uma precarização do estudo, depois uma tecnicização do estudo. Então, a literatura, por exemplo, não entraria nessa tecnicização do estudo. Então, as pessoas que são pobres ou as pessoas que são remediadas, elas vão estudar
ter um emprego logo ali adiante, né, mais próximo possível. Então vai ser um emprego onde elas vão poder empregar aquilo que elas aprenderam na escola, no ensino técnico, na universidade, enfim, quando chegam à universidade, que não é o caso muitas vezes. Então, como as pessoas estão precisando de emprego, estão precisando de renda, elas precisam fazer um curso técnico logo para aprender aquilo que é preciso para elas aplicarem no trabalho, né? E, portanto, tudo que resta, tudo que sobra, que é a literatura, que é a arte de forma geral, que é a filosofia, que é a sociologia, a psicologia, etc., todas essas coisas ficam de fora. E aí a gente tem que se pensar também... o que isso tá... como é que o fato de que a literatura é cobrada no vestibular de tal jeito tá implicando nessa falta de conhecimento absurda sobre o que é ler, o que é literatura, o que é um estilo literário, o que é a importância de um clássico, a importância de um determinado texto, uma narrativa, enfim, né, uma história. Tem muito essa cultura também das séries da Netflix, que os adolescentes ficaram muito... com essa ideia da introjeção da narrativa e do consumo dessas narrativas como o consumo de histórias pura e simplesmente. Então, eu não quero tomar spoiler. Se eu tomar spoiler de um livro, ou de uma série, ou de um filme, eu já não quero ver. E, poxa, tem um estilo da narrativa, tem as importâncias linguísticas dessa narrativa, tem a importância para o vocabulário, tem a importância, inclusive, para a forma, né? Que se perde, porque não está sendo ensinado, não está sendo trazido, não é culpa isso dos professores, não é culpa dos pais e mães que muitas vezes não têm também nem condição de formação, nem muito menos tempo para fazer esse tipo de coisa, mas é papel da escola, é papel dos currículos, é papel de quem pensa em educação, e, claro, de quem estrutura a educação, né, que são as políticas públicas. Como é que a gente vai discutir literatura se a gente pensar a literatura como algo que vai ser cobrado no vestibular, e não algo que deva servir para a formação das pessoas? Do mesmo jeito a matemática, só que a questão da matemática, da física, por exemplo, a gente vê que é enfiado goela abaixo dos alunos. Eu vou fazer sociologia, professora, então eu não preciso de matemática, ou eu nunca vou precisar da fórmula de Bhaskara. Poxa vida, será que ninguém se deu conta ainda de começar a estudar e começar a explicar para essa juventude que, na verdade, não é a fórmula de Bhaskara que tu vai aplicar, não é o conhecimento sobre o que é x, quanto é x, o x mais 1, x mais y. Interessa, tudo isso tem a ver com desenvolver raciocínio, tudo isso tem a ver com desenvolver como chegar a determinados tipos de cálculos, etc., que mais adiante vão ser aplicados de alguma forma, e mesmo que não sejam aplicados, tem a ver com a formação da criatura. Então, voltando à literatura, não quero falar da matemática porque é só um modelo do que eu estava discutindo aqui, quando a gente coloca a literatura nesses termos, tipo a literatura que cai no vestibular, a literatura que é ensinada na escola, a gente já perdeu, né? Porque prazer de ler nem todo mundo vai ter. Ponto, né? Ou porque não tem formação, ou porque não tem acesso, ou porque não gosta realmente, né? Nem todo mundo vai curtir ler. Mas reconhecer a importância da literatura, de tal livro, de tais autores e autoras, isso é diferente de gostar de ler. Então, o que a gente tem que discutir não é se Machado de Assis é boa literatura e presta e Crepúsculo não, mas o que está envolvido nesses hábitos de leitura? O que tem a ver com esses hábitos de leitura? O que comanda, né? Por que as pessoas estão gostando de ler Crepúsculo e outros hypes aí? Porque isso tem a ver com questões de mercado, tem a ver com questões de influência das gigantes capitalistas, sim, tem a ver com a forma como a divulgação se dá em peso de certas obras e não se dá de outras. E também é culpa do sistema educacional, e aí eu não estou dizendo culpa dos professores, não estou dizendo culpa das escolas especificamente, estou dizendo culpa das políticas públicas que comandam, que coordenam, que organizam, que estruturam a educação. A gente sabe muito bem que isso é um projeto, né, no governo atual. É culpa desse sistema educacional que a literatura seja tão pouco organizada na nossa vida. Ela não é orgânica na nossa vida, ela não é funcional na nossa vida. Do mesmo jeito que um sujeito que entra na universidade, ele não vai aprender a profissão especificamente. Eu tenho que aprender isso para poder aplicar na minha vida profissional no mercado. Não é assim. Um sujeito entra na faculdade para também ter uma formação. Para ter uma formação, muitas vezes, humanística, né? Isso é importante, principalmente quando a gente está falando de artes e literatura está inclusa nesse processo, assim. Então, não é bem essa discussão, Machado de Assis ou Crepúsculo, não é bem essa discussão, o que presta, o que não presta, mas a discussão é um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais complexa do que isso. E eu acho que ela deve ser feita, evidentemente, tem que envolver também hábitos de consumo, o que tem a ver com os hábitos de consumo da gente, e eu vou encerrar esse argumento com uma coisa que me chocou demais, assim, um livro que tematiza o impeachment do presidente Bolsonaro, que é uma questão urgente, uma questão extremamente nevrálgica no momento atual que a gente está vivendo, né, no meio de 2021, e
a editora Zahar faz uma postagem, aliás, fez 3 postagens sobre o livro, e uma enxurrada de comentários, eu até vou botar alguns aqui, uma enxurrada de comentários falando que vão deixar de seguir a editora porque a editora tava se bandeando pro lado dos comunistas, ou porque vão deixar de seguir a editora porque a editora tá trazendo politicagem pra página, ou porque vão deixar de seguir a editora porque ficaram decepcionados que a editora tá, em vez de falar de literatura, tá falando de política mesmo, né? Como se literatura não fosse política, como se o papel das editoras não fosse político também. E isso sem contar nos comentários. Não vai ter impeachment, o impeachment não saiu porque não tem motivo, porque não tem... Enfim, né? N motivos. Eu vou colocar algumas das... Eu fiz vários prints, eu vou mostrar aqui pra vocês verem o horror. E isso... Tem tudo a ver com o que a gente está discutindo, né? Porque as pessoas leem, por exemplo, muitos desses comentários, os comentários a favor da publicação da editora, fizeram argumentações do tipo, tá, mas como é que essas criaturas estão no site da editora, no perfil da editora, e não leem, e portanto, né, tem um posicionamento desse. A questão é, a gente tá falando de pessoas que leem qualquer coisa, de qualquer jeito, ou a gente tá falando de pessoas que leem pra ter uma formação humanística? E aí, essas pessoas podem ter lido Machado de Assis, elas podem ter lido autores e autoras maravilhosos e não juntar Lé com Cré. É a mesma coisa que as pessoas se questionarem, poxa, o fulano é cristão ou é católico e tá aí fazendo sinal de arminha. Porque o dogma, porque a filosofia da religião, porque a forma como as crenças são engendradas na vida da gente, que são coisas que têm a ver muito mais com tradição do que propriamente com fé, do que propriamente com a forma como a gente se humaniza com relação a essas religiões, a forma como a gente lida com a religião tem a ver com tradição e não tem a ver com fé, né? Então, se essas duas coisas estão separadas, elas não são orgânicas, a religião não é orgânica na vida das pessoas, elas são capazes, sim, de se ser cristãs e fazerem sinal de arminha ou votarem no sujeito X, né? Isso tem tudo a ver com essa discussão da literatura, vamos combinar, né? Eu queria que vocês também me dissessem, né? Se vocês acham que isso tem sentido ou não tem sentido pra vocês, o que vocês acham que tem sentido, né? E a gente continua a conversa nos comentários. E eu queria saber de vocês o que vocês acham, se vocês acham que... Queriam argumentar, assim, sobre o que eu falei, acham que eu tô falando bosta, ou acham que eu tô falando alguma coisa que vocês talvez pensem também. O que vocês acham dessa treta? Qual é a vivência de vocês? Vocês começaram a ler o quê? E hoje estão lendo o quê, sabe? Eu queria saber de vocês. Então, se vocês curtiram o vídeo, deixem o seu joinha aqui embaixo, se inscrevam no canal se não forem inscritos ou inscritas, e, enfim, né, comentem aí e vamos colocar essa discussão pra funcionar. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.